A fórmula perfeita para você se organizar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não está inscrita, aproveita e se inscreve. E hoje eu vou te apresentar a fórmula perfeita para você se organizar. Se você não segue essa fórmula, provavelmente você não vai estar organizada. Você pode até ter uma falsa ilusão de que você está conseguindo se organizar, mas no fundo isso vai durar por pouco tempo. Anota essas 3 letras: CPT: contexto, pessoa e técnica. Então, para você conseguir organizar qualquer coisa, primeiro você precisa entender o contexto. Então, se você quer ter uma rotina produtiva, uma rotina que vai te levar para uma prosperidade, para uma vida de resultados, você precisa entender o contexto. Qual é o contexto do mundo de hoje? O contexto do mundo de hoje é que a gente tem muita informação, é muito estímulo o tempo todo. Só para vocês terem ideia, hoje, em 72 horas, a gente recebe a mesma quantidade de estímulos que os nossos avós recebiam em 8 meses. Ou seja, é muito estímulo. As redes sociais, a internet, eles trouxeram uma velocidade de informação e isso deixa a gente muito sobrecarregada. Sabe aquela sensação de que a gente está para trás, que sempre está faltando algo? Então, isso é do contexto, do excesso de informação. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A gente olhar que a gente está vivendo esse momento de muitos estímulos e de muita informação. Então, se você não olha para isso e você quer usar, por exemplo, técnicas do passado, quando não existia essa quantidade de estímulo, provavelmente você vai se frustrar e você não vai conseguir se organizar. Esse é o contexto. Pessoa. Quem é você? Quais são de fato as suas vontades? Você precisa olhar para você, porque a organização, a meta, alcançar resultados, precisa de você. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender isso da melhor maneira possível. Se eu tenho um carro na garagem e eu estou em São Paulo, eu consigo chegar no Rio de Janeiro sabendo o caminho? Não sei. Por quê? Depende da situação desse carro. Se esse carro está caindo aos pedaços, se o motor não está funcionando, eu posso saber o caminho, mas eu não chego no Rio de Janeiro. E quando a gente fala de meta, não é só sobre o caminho, é sobre você estar bem para batalhar por essa meta. É sobre você ter estrutura e força emocional para lidar com os desafios do caminho para alcançar essa meta. Por isso que olhar para você, para a sua história, para o momento que você está vivendo é extremamente importante. Não tem como eu organizar a vida de uma mulher, por exemplo, que não tem filhos, da mesma forma que eu organizo a vida de uma mulher que tem 3 filhos. Seria injusto eu trazer uma fórmula como se fosse uma receita de bolo para as duas. Por quê? Porque são pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes. Então, tudo que você quiser aprender sobre organização independente, nunca deixe de olhar para a sua vida, porque esse é o maior erro que vocês cometem. Vocês querem aprender de tudo, como me organizar, como construir uma rotina, mas vocês deixam de olhar a própria vida de vocês. E muitas vezes, se você olhar para a sua vida, você já vai ter muitas respostas. E por último, vem a técnica. O que é a técnica? A técnica é basicamente você criar comandos para você se organizar e você criar blocos de organização. Então vamos lá, contexto, pessoa e técnica. A técnica é a última, porque é nessa ordem. Às vezes as pessoas elas invertem, que é primeiro aprender a técnica e começa a não funcionar na sua vida. Você precisa entender que o planejamento, ele tem que se encaixar dentro da sua vida e não a sua vida sangrar e se machucar para caber dentro de um planejamento. Você nunca vai conseguir se organizar se você não olhar para essa sequência. A técnica nada mais é do que você estruturar, do que você criar comandos. Então, quando você for, por exemplo, você quer ler um livro, imagina só, você quer ler esse livro, tem um nome esse livro, que é a biografia do Elon Musk. Então, não é ler um livro, é ler o livro da biografia do Elon Musk. Ok, isso daqui é uma meta, mas eu preciso de um prazo. Eu quero ler esse livro em 3 meses. E para isso eu vou distribuir, por exemplo, em 3 dias na semana, eu vou ler 1 ou 2 capítulos por dia. Isso é organizar, é você ter uma estrutura, é você criar um caminho. Mas não adianta um caminho se uma pessoa está machucada ou não está forte o suficiente para percorrer esse caminho. A técnica, ela não é tão complicada quanto vocês imaginam. A técnica, ela é muito simples, na verdade. É porque às vezes a gente complica como uma forma de se justificar. Se você quer alcançar qualquer coisa,
fragmenta e tem que caber dentro de um dia. Toda meta tem que caber dentro de um dia. É a melhor forma de você se organizar. E isso vai muito da sua individualidade. Algumas pessoas que eu atendo, elas adoram se organizar com folha de papel. Tem outras pessoas que usam aplicativos de celular, bloco de notas. Isso depende do que faz sentido e do que é melhor para você. Então, por isso que o Pessoa vem antes. A organização nada mais é do que uma estrutura e uma estipulação de comandos para que você execute. Se fez sentido para você, deixa aqui um comentário com seu maior insight e não esquece de deixar um like aqui no vídeo.